Será mesmo que a vida do Liam Lawson na Red Bull já acabou? Daqui 2 semanas tem o GP do Japão e o rumor mais quente do momento é que Yuki Tsunoda já pode assumir a Red Bull na próxima corrida. Inclusive teve até uma leve troca de farpas aí entre os dois publicamente, a gente vai contar isso pra você. E nesse final de semana teve dobradinha da McLaren também no GP da China, mas apesar da equipe mostrar que tem o melhor carro do ano e também que pode, claro, dominar todas as provas aí desse início de temporada, o Lando Norris ainda tá confuso com algumas dificuldades aí que ele enfrentou. Além disso, a gente vai falar de Jack Durham, que já tá somando pontos de punição na superlicença, né? Hoje é segunda-feira, dia 24 de março, e esse é o nosso Volta Rápida, edição de número 64. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia. Antes da gente começar, já deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal e segue a gente lá nas redes sociais, @site F1mania. E para você que quiser me seguir no meu Instagram pessoal também, tá aqui do lado, @CarlosGarciaFM. Agora sim, bora para mais um Volta Rápida. E o Lando Norris terminou o GP da China em segundo lugar e saiu satisfeito, não só pelo pódio, mas também pelo que a corrida representou em termos de aprendizado com o carro da McLaren, né? A prova marcou a 50ª dobradinha da história da equipe, com Oscar Piastri vencendo também pela primeira vez em 2025 e o Norris aí completando 1-2, né? Mesmo sem vencer, o Norris manteve a liderança do campeonato, somou pontos importantes, isso depois de uma vitória na Austrália também, mas mais do que isso, ele destacou que o desempenho em Xangai trouxe algumas respostas valiosas sobre as dificuldades que ele tem com esse carro, né, que é o MCL 39. Segundo ele, o carro atual da McLaren não favorece muito o seu estilo natural de pilotagem, especialmente por exigir uma abordagem diferente nas frenagens e nas entradas de curva. Mas ele falou, olha, eu tô feliz considerando o quão ruins foram os meus últimos dias e o quanto eu lutei para entender como pilotar esse carro. Eu não estava nem um pouco confiante, estava nervoso, que ia sofrer um pouco, mas foi uma corrida muito melhor do que eu esperava. No fim das contas, ele saiu de Xangai com mais confiança, disse que foi um dia forte e ficou satisfeito em saber que ele tem respostas para as dificuldades dele e ainda mais feliz pelo 1-2 da equipe, disse aí o Lando Norris também. Apesar disso, ele enfrentou problemas com os freios no final da prova, quase teve que abandonar. E outro problema se chama Oscar Piastri, que parece determinado a encarar essa disputa pelo título mundial. Será que um dos dois vai ter algum tipo de privilégio dentro da equipe? Essa disputa vai ser bem boa. E a temporada 2025 da Fórmula 1 pode ganhar uma reviravolta no bastidor nas próximas semanas. A Red Bull, olha só, já estaria considerando substituir o Liam Lawson por Yuki Tsunoda já no GP do Japão daqui 2 semanas em Suzuka. A informação é de que as conversas internas estão acontecendo e que essa troca já é vista como uma possibilidade real. O Liam Lawson vem sofrendo nesse início de campeonato. Na Austrália ele largou em 18º e abandonou depois de uma batida. E na China, ele largou dos boxes depois de ser o último na classificação e terminou só em 15º. E pior, viu? Ele teve o último tempo nas 2 classificações da Sprint e do GP. O próprio Lawson admitiu as dificuldades numa entrevista à Sky Sports e ele falou que a janela de acerto do carro é muito pequena, mas que isso não pode ser uma desculpa porque ele sabe que ele não tem muito tempo. E o Helmut Marko foi direto. Quando perguntado, ele falou, ele tá certo. Do outro lado, o Yuki Tsunoda vive uma boa fase na Fórmula 1, com atuações consistentes aí pela Racing Bulls. Na Austrália ele chegou a andar entre os 6 primeiros antes do erro da equipe. Aí na China ele fez uma boa sprint, segurou Antonelli por várias voltas. Na corrida principal ele quebrou a asa, né? E o Helmut Marko, elogiou a evolução do Tsunoda. Falou, olha, ele é um Yuki diferente, mais maduro, mais focado, com nova gestão, tá na melhor forma da carreira. E quando perguntado se toparia assumir o carro da Red Bull no Japão, o Tsunoda foi direto. Japão? Sim, 100%, o carro da Red Bull é mais rápido. Já o Christian Horner preferiu manter cautela, diz que tudo é especulação por enquanto, mas vamos analisar, e se vamos analisar, mata, né? A decisão deve sair nos próximos dias, mas tudo indica, principalmente por esse jogo todo de declarações aí, que essa troca pode acontecer. Mas é uma decisão que vai ser muito ruim para alguém, porque pensa aqui comigo, se o Tsunoda for bem no Japão com o carro da Red Bull, ia ser péssimo pro Lawson, certo? Mas e se o Tsunoda também vai tão mal quanto o Lawson, como é que fica a imagem da Red Bull? Arriscado, né? Enquanto isso, a tensão entre os dois pilotos aí só aumenta, né? A disputa entre o Tsunoda e o Lawson ganhou novos contornos após o GP da China. Enquanto o japonês está bem pela Racing Bulls, o piloto da Red Bull segue pressionado e agora ele responde publicamente às declarações do Tsunoda, que abertamente se ofereceu para assumir seu lugar na equipe principal, como a gente acabou de contar, né?
O Lawson teve mais um final de semana complicado, ficou com pior tempo nas 2 classificações consecutivas. Na corrida ele chegou inclusive a andar em 12º, a gente não contou aqui, né? Mas isso só por conta das desclassificações da Ferrari, do Gasly. E mesmo assim ele segue sem marcar pontos e a Red Bull já se vê 42 pontos atrás da McLaren no Mundial de Construtores. Esse era o problema no passado, inclusive quando a Red Bull só tinha um piloto e não conseguia disputar o Mundial de Construtores, né? O Tsunoda, por outro lado, teve um sábado sólido, foi P9 na classificação, teve um desempenho forte na sprint. O Isack Hadjar, que é companheiro do Tsunoda, inclusive foi bem também, largou em P7, superou alguns nomes aí. E questionado se tá pronto para correr ao lado do Verstappen, o Tsunoda foi direto mais uma vez. Ele falou, claro, por que não? E o Helmut Marko reforçou esse clima, ele adora fazer isso, né? Ele falou, a Fórmula 1 é um esporte de desempenho e é isso que conta no final. Aí o Lawson não gostou muito, respondeu com muita firmeza. Ele falou, olha, eu corri com o Yuki por anos e o venci, inclusive na Fórmula 1, ele pode dizer o que quiser. Mas reconheceu a urgência do momento, falou que se não estiver entregando, ele sabe que ele não vai continuar, então ele tá correndo contra o tempo. A próxima corrida é o GP do Japão, casa do Tsunoda, e a gente aguarda agora para ver qual vai ser a decisão da Red Bull, mas o clima dentro da equipe tá quente. Falando em substituições, o fim de semana do GP da China foi para esquecer no campo esportivo e também disciplinar para Jack Durham. O australiano da Alpine, que terminou a corrida em 13º lugar e ficou fora da zona de pontos, saiu de Xangai com saldo negativo grande. 4 pontos de penalização na sua superlicença, tudo por conta de 2 manobras mal executadas, para pegar leve. O primeiro incidente ocorreu durante a corrida principal, quando ele tentou uma ultrapassagem em cima do Gabriel Bortoleto na curva 14. Ele mergulhou por dentro, mas acabou atingindo a Sauber aí do brasileiro numa manobra que foi considerada muito precipitada, né? Os comissários aplicaram 10 segundos de punição e 2 pontos na carteira. Inclusive o documento oficial foi direto. Abre aspas aí. Durham sugeriu que estava no controle da manobra, mas a presença de 2 carros da Haas comprometeu sua tentativa. Ele não tinha direito à curva no ápice e deveria ter recuado, com isso ele causou a colisão. Segundo erro foi contra Isack Hadjar, também na curva 14, dessa vez ele perdeu o ponto de freada, tentando retomar a posição e forçou o piloto da Racing Bulls para fora da pista. A punição foi idêntica, mais 10 segundos e mais 2 pontos de penalização, ou seja, num único final de semana ele somou 4 pontos na superlicença, número pesado, já que 12 pontos em 12 meses geram uma suspensão de corrida automática. O lance é que pode ser que ele até mantenha a média de punições aí nas próximas corridas, mas 4, sei lá, né, por final de semana, mas talvez nem dê tempo dele cumprir essa suspensão, viu? Entenda você como quiser. O que você acha disso tudo, hein? A McLaren vai mesmo dominar 2025? E a Red Bull, será que vai puxar o gatilho aí, colocar o Tsunoda no carro do Lawson já no Grande Prêmio do Japão? E o Durham tá jogando essa chance importante dele no lixo? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber a sua opinião. Claro, se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho aí pra você não perder nenhum episódio do Volta Rápida. E segue a gente nas redes sociais, tá bom? @site F1mania, @CarlosGarciaFM. Valeu demais pela audiência, tamo junto e até a próxima.